deixe o seu nome para que eu possa orar por você, por sua vida, por sua família. Compartilhe esse vídeo. Eu quero deixar uma mensagem do nosso Senhor Deus em Romanos e quero deixar alguns versos para o seu coração. Romanos capítulo 6, verso 14. E aqui eu vou meditar alguns versículos. Quero deixar alguns versículos para o nosso coração. Quero deixar um tema que diz assim: a nova vida em Cristo. Meu irmão e minha irmã, quando a gente entrega o nosso coração, a nossa vida nas mãos de Deus, quando a gente confessa Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de nossas vidas, a gente passa a ter uma vida renovada, uma vida nova. Aquelas coisas que a gente fazia antes, a gente não vai fazer mais, porque a gente somos novas pessoas, saradas e remidas pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, o verso 14 diz assim: meu irmão e minha irmã, que o pecado não os domine. Deus diz aqui, Jesus Cristo diz para mim e para você, que o pecado não os domine. Eu e você temos que dominar o pecado, não deixar o pecado nos dominar. O pecado é o quê? As coisas do mundo. Eu e você temos que dizer não para as coisas do mundo. Eu e você temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. E aqui a Bíblia diz que o pecado não os domine, pois vocês não vivem debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Meu irmão e minha irmã, quando fala aqui lei é a lei que Deus deu para Moisés. Eu e você não somos salvos pela lei. Eu e você somos salvos pela graça do nosso Senhor Deus. Então, a lei de Moisés são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o caráter do nosso Senhor Deus, que Deus deu a Moisés para Moisés passar para o povo. O povo tinha que obedecer os 10 mandamentos, sabendo que eu e você somos salvos pela graça, não pelos mandamentos. Mas eu e você temos que obedecer os mandamentos. Os 10 mandamentos: não matar, não roubar, não cobiçar, honrar pai e mãe, adorar somente a Deus. Então, os 10 mandamentos é o caráter de Cristo para mim, para você ler e não fazer as coisas que os 10 mandamentos do nosso Senhor Deus proíbe, condena, que eu e você faça, para que eu e você não faça. Então, eu e você não somos salvos pela lei, eu e você somos salvos pela graça do nosso Senhor Deus. E a Bíblia diz aqui: e daí? Será que temos o direito de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus? Então, já que eu e você estamos debaixo da graça, não quer dizer que eu e você temos que viver pecando. De jeito nenhum. A Bíblia diz aqui: de jeito nenhum. Porque vocês sabem muito bem que quando se entregam como servos para obedecerem a uma pessoa, são de fato servo dela. Portanto, vocês podem obedecerem ao pecado, que produz a morte. Meu irmão e minha irmã, eu e você vive pela graça de Deus. Então quer dizer que eu e você de jeito nenhum pode viver pecando, porque quem vive pecando é escravo do pecado, é escravo do diabo. E a Bíblia diz aqui: eu e você somos salvos pela graça.
Mas quer dizer que eu e você não pode viver pecando, cometendo as práticas do mundo de jeito nenhum. Já que eu e você colocamos o nosso coração em Cristo, a gente, Senhor, confessamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas, foi para viver unido com Deus. Eu e você não pode ser escravo mais do pecado. Eu e você somos salvos pela graça, mas eu e você não pode viver pecando, fazendo as coisas do mundo de jeito nenhum. Entendeu? E a Bíblia diz aqui, no verso 33, Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna para quem está unido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, se eu e você vive unido com Cristo, a graça nos salvará. Mas se eu e você vive no pecado, porque o salário do pecado é a morte. As pessoas que vivem no pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna para quem está unido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, então aprendemos aqui que a graça de Deus é para aqueles que estão unidos com Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que dizem a graça, eu estou salvo pela graça, mas para mim e você ser salvo, eu e você temos que estar ligado, conectado com Deus, porque se a pessoa continuar em suas práticas pecaminosas, a graça não vai salvar, porque o salário do pecado é a morte, como a Bíblia diz aqui. Mas o presente de Deus é a vida eterna para quem está unido com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu e você não pode continuar pecando constantemente. Enquanto eu e você estiver aqui na terra, eu e você pode até cometer erros, mas eu e você não tem prazer. O cristão, ele não tem prazer quando erra. O ímpio, quando ele erra, ele continua, ele tem prazer. A Bíblia diz que bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados por Deus. Essa mensagem diz, em cima dessa mensagem, o cristão, quando ele erra, ele se arrepende, ele chora. Então o Espírito Santo vem consolar. O ímpio, quando ele erra, ele tem prazer. Então ele vai sendo infiel para com Deus. Quem está no mundo, ele está sendo infiel com Deus. Então a graça não vai salvar. A graça do nosso Senhor Deus salva aqueles que estão conectados, unidos com Deus. A graça salva aqueles que não vivem na prática constantemente. Então, meu irmão e minha irmã, que você possa ler Romanos capítulo 6, para que você entenda melhor, que você se aprofunda nessa mensagem. Temos que se aprofundar cada vez mais. Então, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna para quem está unido com Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, esteja unido com Deus e se desvie das coisas erradas. Então, meu irmão e minha irmã, se inscreva no meu canal, dê um joinha, dê um like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu nome para que eu possa orar por você. Que o Espírito Santo nos proteja e nos guarde. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.
Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Amém.